Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast na NVoIP. A gente ainda não tem nome para esse podcast, é um projeto piloto, né? Nosso foco aqui é falar assuntos relacionados à tecnologia, startups e telecomunicações, que é o mercado que a NVoIP se encontra, né? E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre telecom e operadora, né? E para falar sobre isso, nada melhor do que dois convidados aqui da NVoIP. Guilherme Faria, que é nosso diretor de operações aqui, nosso COO, né? E Igor Plantes, né? Nosso líder de operações aqui, que é o cara que mais gosta de falar, né? De operadoras. E aí, Plantinha? Começa. Meu nome é Igor, né? Igor Plantes, sou líder de operações aqui na NVoIP, né? Vocês sabem. Estou aqui há 2 anos e 7 meses, eu acho. 2 anos e 8 meses. É isso. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui na NVoIP há 6 anos. Atualmente eu estou atuando como diretor de operações, com o time de suporte, CS, Telecom, RH. Por que o Telecom teve um tom um pouco mais assim, Mais Telecom? Porque o Telecom hoje em dia é o terror das empresas de telecom. Não o Telecom em si, mas a gente vai falar de operador, acho que é isso que a gente tem que. Então vamos começar, né? Episódio 1 já realmente para a gente, assim, falar a verdade para as pessoas. Eu acho que é um episódio que a gente vai ter muito revendedor nosso ouvendo. Eu acho que é uma coisa legal, apesar da a gente vai meter o pau nas operadoras. Fala a verdade, tem pontos bons, tem pontos positivos em todas elas, ou em quase todas, né, Plans? Mas eu acho que é uma coisa legal para todo mundo estar conhecendo e vendo um pouquinho mais o que a NVoIP tira das empresas que contratam com a gente. Qual que é a dor de cabeça que elas não precisam passar quando elas contratam diretamente com a gente, né? A gente tem que vender nosso peixe aqui também, que é uma facilidade para ela não passar esses problemas que a gente vai comentar alguns casos aqui, né? Mas vamos começar então falando o seguinte, né? Portabilidade. O mais estressante que tem. Portabilidade é o terror de todo mundo. Então, tem algumas coisas aqui que eu acho que eu trouxe pra gente falar, mas nada melhor do que vocês falarem, porque vocês estão ali. Eu, graças a Deus, passei o pepino pra frente, entendeu? Não preciso mais ficar lidando com isso. Mas uma das coisas que eu anotei pra gente falar é a questão de quão obsoleto e frágil é o sistema de portabilidade, né? Porque não tem praticamente nada automatizado. O que vocês dizem a respeito disso? Cara, em teoria, a portabilidade no Brasil é uma coisa. A portabilidade numérica é uma coisa muito interessante. Só que o que você falou do sistema obsoleto e cada operadora se comportar de uma maneira e a gente tem que adivinhar como que a gente vai lidar com cada operadora é o que complica o trabalho do lado de cá. Hoje a gente trabalha aqui na NVoIP com 6, 7 operadores e a facilidade que o nosso cliente tem de pedir portabilidade pra gente e tipo assim, o pepino fica com a gente é enorme. Só que por trás tem, cada operadora nossa lida de um jeito, cada um atende numa determinada particularidade, então a gente tem que ter uma manobra toda ali dentro. Se fosse um sistema único, onde todo mundo a gente lançasse a portabilidade lá e fosse a mesma solicitação, a mesma documentação para todo mundo, seria muito mais fácil, né, Plantes? Sim. Eu acho até um pouco também o atendimento das outras operadoras, né? Em cima com a gente. Um caso, né, até que aconteceu essa semana, a gente fez um pedido de um cliente, né, para nossa parceira, e a gente enviou os dados certinho. Aí a operadora parceira voltou para a gente e falou assim, não, os dados estão divergentes, né? A gente pediu novamente com os mesmos dados, que a gente validou com os mesmos dados, e elas aceitaram. Não, isso acontece muito. Vem dado divergente, pedindo o CNPJ 1234. Rejeita que o dado está divergente. A gente pede a parcial, fala que o CNPJ começa com 12 e termina com 34. Então a gente manda de novo com os mesmos dados, e um processo que era para levar 3 dias, que é o prazo em média de uma operadora, esse cliente que o plano está falando em si levou mais de um mês para ter essa portabilidade. Então é todo dia ficar olhando, é todo dia consultar, a falta de vontade da operadora parceira, das grandes operadoras no Brasil de passar uma resposta para a gente mais concisa também é algo que prejudica não, mas atrapalha o processo.
E no final das contas o cliente cobra da gente, né? Reclama que a gente não tá fazendo a portabilidade, que a gente tá demorando, né? Nosso Reclame Aqui até aumenta um pouquinho, mas não vamos falar de Reclame Aqui hoje, tá, Blunt? Reclame Aqui é um outro episódio pra gente falar, né? Mas me conta o seguinte, uma coisa que provavelmente já aconteceu, porque aconteceu na minha época, na época que eu fazia o telecom, é a operadora pedir portabilidade sem consentimento do cliente. Vamos falar em outras palavras, tentar roubar cliente uma operadora da outra. E o fato desse sistema ser tudo manual, troca de e-mail, não tem nada sistêmico. O sistêmico tem na BR Telecom lá, que as operadoras acabam lançando, mas de qualquer forma é tudo manual também. Não tem um sisteminha que dispara, que notifica, que aprova. É tudo através de arquivo. Mas o que vocês falam dessa questão do não consentimento? Acontece muito? O que tem acontecido ultimamente? Tem casos, né? Tem casos que acontece, tem casos que infelizmente tem número que porta, a gente nem sabe que o número portou, e aí a gente tem que tentar entender por que portou, porque não chega uma notificação pra gente. Hoje, com esse despacho 262 da Anatel, não sei se vai falar disso um pouco mais para frente, mas enquanto ele veio para facilitar muita coisa, ele veio para infernizar a gente muita coisa também. Então, por exemplo, na questão da portabilidade, eu preciso mandar o CNPJ do nosso cliente, mais a razão social e o número para a operadora parceira. E a operadora parceira sabe onde está registrado ali dentro. Então, tem cliente que aparentemente bate o CNPJ lá, eles nem confirmam se botou ou não botou, viu que o CNPJ é o que de fato a gente registrou na Anatel e libera a portabilidade. O cliente nem pediu a portabilidade. E acontece muito com operadoras pequenas que perdem o cliente para a NVoIP e depois tentam voltar a qualquer custo a numeração para a operadora dele, para a operação dele. E aí a gente entra no trabalho de reverter a portabilidade e tudo vai virando uma cascata. Que o nosso cliente, o nosso revendedor, seja lá de onde for, não vê tanto isso acontecendo, mas é um trabalho operacional muito grande que, graças a Deus, a gente consegue pelo menos reverter aqui dentro, mas acontece muito. E tem uma questão que tem um mercado paralelo em cima das numerações, né? Que é a portabilidade de números vagos especiais, né? Que os números que tem final 0000 ou final 1000, que tem muito cliente que quer ter esses números ainda, considera que é um número de fácil memorização, apesar de que hoje em dia quase ninguém grava o número, né? Tá tudo no celular assim. O que vocês falam vamos dizer assim, desse mercado paralelo aí? O que você tem pego ali? Sobre o número vago, portabilidade. Cara, portabilidade. Tem muito caso de número que realmente não tá vago e eles retornam que não tá vago. Isso eu pego bastante. O portabilidade de número vago, vale a pena a gente explicar o que é a portabilidade de número vago. Eu até juntei duas coisas que eu esqueci. Eu falei da portabilidade do número vago e o número dos números especiais. Que tem gente, tem operadora que quer puxar os números vagos especiais, né? Corrigindo o que eu falei para todo mundo entender. Número especial tem até alguns casos engraçados que a gente pode falar depois, mas a relação do portabilidade de número vago, principalmente vai ter muito revendedor nosso assistindo esse vídeo. O número vago hoje, a NVoIP, nós somos uma plataforma de comunicação e uma operadora de telefonia, o STFC regulamentado. Mas a gente não fornece numeração própria, a gente compra de operadoras parceiras nossas, onde a gente consegue botar alguém dentro da nossa operação em contato direto com o core de suporte e telecom das operadoras. E o número vago é só quando o número está vago na operadora parceira. Tá? Então, quando a gente aponta que o número está vago da nossa parte sainte, é que a gente já cancelou esse número na nossa operadora. Então, tipo assim, não está mais com a gente. O problema é o entrante, que as operadoras começam a falar que o número está vago quando a gente pede portabilidade, a gente liga para o número, o cliente atende, porque as grandes operadoras, digamos assim, não conseguem um posicionamento se vai liberar ou não o número, e lança como vago. Cara, é uma prática completamente incorreta, mas que infelizmente a gente sofre aqui. Aí a gente abre com boletim de portabilidade, com incidente, dizendo que o número não está vago, a gente liga para o número funciona, e até provar que, porque aí já tem de pouco, né, tomada. Aí já passou 30 dias, aí o cliente já tá na frente. Com operadoras grandes, acionar a Anatel acaba funcionando para resolver alguns tipos de BO desse, né? A gente fala para os clientes acionarem a Anatel em alguns casos. E quando o cliente fala, não, dá muito trabalho, tem casos que nós mesmos acionar a Anatel em nome do cliente para ver se agiliza. A gente está sofrendo hoje no Brasil inteiro com o caso de desconexão da Oi. A Oi, ela leva fibra de praticamente o Brasil inteiro e ela está descontinuando várias cidades. Não é novidade, todo mundo está sofrendo com isso.
E isso ele lança o número como vago, ele não libera a portabilidade do cliente, dá problema, não consigo falar, o cliente não consegue falar com a Oi, e a gente vai para a Anatel e às vezes fica um processo moroso também. Então isso acontece mais com a operadora maior, mas nada que a Anatel não resolva. Quanto os números especiais, é muito engraçado falar de número especial, que hoje é uma dicotomia, porque tem cliente que para ele o número especial é o número 1276. Por quê? Tem cliente que tem a língua presa e não quer o número 3. Então ele não quer o número 3. Então a gente tem que achar um número que ele não, quando falei sonoramente falando, não atrapalhe ele. Então a gente pega muito isso ali de questão de número especial. E aí o cliente, divulga aquele número, guarda aquele número, o número, por algum motivo a operadora vem e faz a portabilidade se a gente está autorizado. Show. Para terminar essa parte de portabilidade, vamos falar do pós-portabilidade, que chega um pouquinho de reclamação, né? Porque acontece as falhas de interconexão, que eu acho que é do mesma questão de ser obsoleto, ser arcaica, a comunicação entre as operadoras, né? Vamos falar um pouquinho, o que vocês têm a dizer? Eu acho que o ponto principal é o suporte, né? Tem parceiras que o suporte é muito bom, mas tem parceiras que o suporte é horrível. A gente abre, né? Quando chega pra gente ali no suporte, a gente abre o BA junto com a parceira, né? O chamado junto com a parceira. Tem parceira que dá todo o suporte pra gente, mas a maioria delas só dá uma resposta automática lá e fica lá. E a gente cobrando todo dia. Aí do nada aparece lá, do nada não, né? Eles retornam pra gente, falando pra gente testar. Quando a gente vai testar, ainda persiste. Parece que eles não testam do lado deles. Aí a gente tá com o cliente ali do nosso lado, né? Sem o número funcionar, e a gente tá lá com o chamado aberto e pedindo para ajustar. E é um pouco moroso. Ultimamente, esses problemas de interconexões têm demorado bastante para resolver do lado da parceira. Tem o BA, tem acidente, às vezes, que o número diz que o número portou, vai na BR Telecom que o número portou, atualiza, mas o número continua na outra operadora. Isso não era para acontecer, o que você falou lá no começo da questão da portabilidade ser algo obsoleto, mas acontece. O número que ele atualiza os dados, saiu da operadora A para a operadora B, você consulta na BR Telecom que ele saiu, está na operadora B, só que de fato ele ainda está na operadora A. Acontece muito com as grandes operadoras. No final das contas, o cliente vai vir na gente. Meu número não tá funcionando, meu número de portou tá uma merda, né? Mas eu acho que é uma coisa importante dos clientes verem que o quê? Todos esses problemas, a gente falou poucos, focados só nos números que são de portabilidade, quantos problemas a gente não deixa o cliente precisar resolver, né? Que para na gente, a gente assume o problema e deixa ele mais tranquilo. Isso vale muito também para os revendedores da NVoIP. Imagina o revendedor tá com problema de interconexão, ou ele tem que portar vários números, cada operadora tem uma tratativa diferente para responder, e em vez de ele estar focado no negócio dele, ele tem que ficar resolvendo isso ou gastando dinheiro, tendo uma equipe, né, igual a gente tem aqui dentro, para ficar tratando cada uma das operadoras ali em cada aspecto que cada uma tem, né, o tipo de suporte que cada uma tem. Mas a gente vai meter o pau nas operadoras mais para frente aí, tá? Uma coisa que tá muito em alta, que eu queria entrar agora no ponto que eu acho que tá todo mundo falando, todo revendedor, já fizemos call com os nossos revendedores também, são as consequências do DSPAF 262, 2024 da Anatel, né? E antes de eu pegar e falar qualquer coisa aqui, eu tenho uns tópicos aqui que eu quero citar, porque eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. Eu quero que vocês me falem assim, ficou tranquilo ali dentro quando começou? Os revendedores estão tranquilos? Como que tá o clima com os revendedores? Não, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com os nossos revendedores, só com os revendedores ativos, e constantemente é uma discussão entre os nossos revendedores sobre isso. E hoje eu vi um revendedor perguntando, eu estava vindo para cá agora há pouco, sobre a atualização. Do SCM, né? Que saiu mais uma atualizaçãozinha ali, só que tá meia boca aquela atualização. A notícia não tá... A pessoa acredita que pode resolver, mas não tem que ir mais fundo, né? A gente tá falando de regulamentação. Cara, as grandes operadoras, elas não estão entendendo como é que vai acontecer essa regulamentação pós-período. Hoje eles estão trabalhando para se adequar e no final ninguém sabe como é que vai ser. E os revendedores tiveram muitos esses questionamentos, a gente teve que conversar, além de fazer, eu acho que você fez 2 calls com eles, não foram? Não tenho certeza se foi. Foi 1 ou 2, eu acho que foram 2. Bem, a gente ainda foi conversando de forma pontual com cada um, fizemos parceria com a nossa assessoria de telecom para ajudá-los com
a regulamentação e ainda tem dúvida. Os vendedores ainda vêm com dúvida sobre o que fazer, como que vai agir. E o que a gente faz, hoje o que a gente trabalha é sempre dentro do que a legislação vigente está impondo. Então hoje a legislação pede que tenha regulamentação, que você tire as outorgas necessárias para você vender VoIP, porque o termo revenda sem autorização é o principal motivo, e a gente orienta os revendedores a isso. Mas tem os revendedores que não querem também, e não tem problema, acho que não vejo problema ele não querer, mas ele vira nosso parceiro. Então um sistema de ganho para ele, de qualquer maneira vai funcionar. Ele pode ser nosso parceiro através de sistemas de afiliados, ou ele vira o nosso parceiro revendedor, revendendo nossos serviços desde que ele seja regulamentado pela Anatel. Você falou aí da questão das grandes operadoras, elas não entenderem como que elas vão aplicar. Fala um pouquinho como as nossas operadoras parceiras, a gente tem operadoras menores e de médio porte. A gente nem tem operadoras muito grandes, que a gente prefere trabalhar com as operadoras que a gente consegue ter uma tratativa mais próxima. Mas me fala aí, como que elas lidaram com as conversas que a gente teve com elas sobre o despacho? O que elas falaram? Como que tava, vamos dizer assim, como estavam os ânimos deles quando a gente indagava? Porque era o nosso papel, até para a gente poder responder nossos revendedores, de indagar eles o que eles iam fazer. O que aconteceu? Quais foram os problemas? A gente sabe que teve coisa que foi cancelada, tem operadora que mexeu. Conta um pouquinho disso daí. Perdidos, né? A gente viveu um inferno, né? A gente viveu literalmente um inferno. Eu e o Planos estava diretamente ligado a isso. Eu fiquei tocando com as operadoras, conversando constantemente. O despacho, acho que ele foi divulgado em setembro, salvo engano, do ano passado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, para ser aplicado em janeiro as alterações, e agora teve uma extensão, acho que de 300 dias, enfim. Em setembro a gente já começou a acionar as operadoras, então teve que mudar como que a gente faz, como que a gente se posiciona. Teve operadora que em setembro falou pra gente, estamos vendo, e que hoje, abril, eu mandei mensagem, ainda mandei mail. Eles ainda estão vendo. Eles ainda estão vendo. Teve operadora que simplesmente paralisou todos os serviços dela para compra e solicitação de novas portabilidades do dia para a noite e não voltou. Essa semana voltou normalizando, mas voltou um pouquinho, mas não funciona. Ainda colocou uma pressão na gente, com os números que a gente tinha com eles para portar. E olha que foi eles que convidaram a gente para ser cliente deles, né? Não vou nem falar isso, não vou falar o nome, entendeu? Mas essa daí eu fiquei puto, quando eles pegaram e cortaram o nosso serviço, entendeu? Tipo assim, cada caso foi um caso, e é tenebroso, porque, tipo, imagina, a gente tem uma operadora nossa, um fornecedor nosso, uma operadora parceira, que eu acho que ela está caminhando para casa de 2 milhões de clientes no Brasil. Acho que é isso, né? Então, ela não sabia o que fazer. Então, tipo assim, poxa, se ela é gigante dessa, com 2, 3 milhões de clientes, não sabe como fazer, a gente precisa da orientação dela, que a gente compra o serviço dela e continua e fica no limbo total. Não fala, a gente acha que vai ser dessa maneira, vamos avaliar com o nosso jurídico. Aí teve uma outra que levou a gente para conversar com a direção dela, com o posicionamento do jurídico, e não trouxe uma confiança para a gente. Se a gente, como ponte entre os nossos revendedores, nossos clientes, e a operadora, a gente não está sentindo confiança, cara, não é um sistema de ganho, entendeu? Só um lado está ganhando. Então a gente hoje trabalha na maneira onde a gente traga confiança para os nossos clientes, para os nossos vendedores, para eles sentirem confiança na Univoip. É assim que a gente caminhou desde 2018 e é assim que a gente vai caminhar, principalmente agora com o despacho da Anatel. E nesse caso que o Gui falou, a gente teve muito retorno desconexo também, né? Porque a todo momento o nosso gerente de contas falava assim, não, é um problema sistêmico. Porque eu estava tentando comprar um número e eu não conseguia, não ficava clicável lá. Aí não, problema sistêmico, abriu um chamado produto. E eu fiquei 2 meses assim. Foi. Só depois de 2 meses que eles confessaram que eles estavam perdidos ainda com esse novo despacho e trancaram a E qual foi teu ânimo assim? Você ficou feliz fiquei pra caralho, puto né? pra caralho. Essa foi a verdade. Muito puto, mas a gente segue. Da forma que... O plano é um amor, né? Ele fala assim, Gui, vou reclamar, vou falar, posso ser bravo com ele? Tá, posso ser bravo com ele? Pode. Aí eu paro tudo pra ver ele ser bravo com ele. Aí, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Falei, porra, Plantes. Não xinga o cara, faz o cara... Mas eu fiquei em cima. Mas tá certo, né? Porque você não gosta que as pessoas xinguem o nosso atendimento. Não. Xingar também não tem que xingar. Não, xingar não. Só mentalmente. Xinga o dono, né? Xingar é o dono. Vamos falar assim, clientes querem xingar a Univoip? Xinga a mim, pode xingar, não tem problema não. Hoje, nessa questão do despacho, o que a gente tem, e ainda tá muito em discussão, igual você falou, Gui, é que só quem tem STFC pode trabalhar com VoIP.
Tecnicamente é isso, a gente já viu nossas consultorias. Tem gente, mas eu não quero porque é curso, tá migrando para ser um afiliado, parceiro nosso. Tem gente que fala, pô, vou migrar para uma operadora que não tá obrigando a fazer isso. Pô, então eu vou deixar de ser parceiro NVoIP. O que eu acho que eles não entendem é que quando eles fazem isso, que tá fora da regulamentação da Anatel, eles vão começar a ficar na mão dessas operadoras. E o que tem de operadora que já roubou cliente de seu parceiro, né? Não vou nem falar de uma Surf Telecom aí da vida, que quem sabe é coisa antiga, eu não conheço ninguém da Surf Telecom, mas assim, que já deu um BO muito antigo aí, em outra operação, não tinha nada a ver com VoIP, nem lembro se o nome é Surf, se esse nome existe, só, vamos dizer assim, um nome fictício assim. Mas por quê? Porque tem muita operadora que para conquistar o cliente, até o Plantes foi enganado, que a operadora ficou até boa. Do nada a operadora falou assim, não, essa operadora é boa pra caramba, Leandro. Eu falei, você não conhece o histórico. Você não conhece o histórico da operadora. E tá levando que ele, não, aqui não precisa tirar a licença, sei lá o quê. E tá fazendo o cara levar dezenas, centenas de clientes pra operadora, a meu ver. Daqui a pouco os problemas vão começar a aparecer, principalmente nessa regulamentação que os revendedores não estão querendo. O que você acha disso, dessa questão dessas operadoras aí que estão falando assim, não tem problema não, vem sem licença, sei lá o quê? A gente ouve dos nossos revendedores falando disso, de irem sem licença para... não, mas em operadora XYZ não me solicitaram isso. Na regulamentação da Anatel pede. Então, você está falando, entrou numa situação... É bom bater isso e você entrou numa situação que é muito interessante da gente falar. Operadoras parceiras, que eles vão virar revendedores dela ou parceiros dela, eles estão começando a pedir o e-mail do cliente, o endereço do cliente, os dados do cliente. Vou nem falar aqui. Nem fala. Problemas que já aconteceram assim, porque não tem por que passar. Para que vai passar o e-mail? Mas estão pedindo telefone. Quem aciona, quem resolve o problema de telecom, representante legal de telecom de um cliente, é um revendedor, o profissional de TI que tá lá, né? Mas realmente o que você tá falando é verdade. Eles estão pedindo, nós não estamos falando mal, né? Estamos falando assim, estão pedindo, não estão falando que ninguém roubou nada de ninguém, mas a gente sabe que em passados não muito longe já aconteceu muito isso, né? E a gente aqui com os nossos revendedores, e até ele entra um pouco até de LGPD. Como é que eu estou passando os dados, o contato do cliente final para ele, e a gente não passa esses dados, porque tipo, o revendedor tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou revender os serviços de VoIP de uma operadora XYZ que não seja NVoIP. E quanto mais informações você passa e não exige o STFC, o que vai acontecer uma hora? Poxa, estourou, fui multado, fui autuado, vai repassar para o revendedor? Não. Eu vou pegar talvez o cliente dele para mim e tipo, tchau e benção, você não pode ser mais meu cliente. E ele perdeu o cliente dele. E tem operadora que quer faturar para o cliente final do revendedor. Então, são coisas que tem que tomar muito cuidado no ato de escolher qual operadora, da onde você vai revender os serviços de VoIP. E é uma coisa que a gente tem muito cuidado aqui também. Os nossos clientes dos revendedores são de acesso exclusivo deles. No painel de revenda, a gente não consegue acessar nem a qual cliente que o meu revendedor tá associando um número ou um serviço. Tem até um alerta no painel para quem está atendendo saber que tem que ter mais cuidado com qualquer configuração que ele esteja auxiliando o revendedor quando está mexendo na conta do cliente do revendedor, né? A gente só tem que lembrar o seguinte, a questão de dados assim, né? Porque você falou, não, sei lá o que não pode passar os dados, mas tem os dados obrigatórios que agora a gente é obrigado a mandar para a Anatel, né? Antigamente não tinha, então o número nunca ficava no nome do cliente final. Assim, a gente comprava o número e ficava no nome da NVoIP. Se um parceiro comprasse, tava no nome da NVoIP, aí dava aqueles problemas, até alguns problemas de portabilidade, algumas empresas não conseguiam, mas hoje, obviamente, a gente precisa dos dados, mas é o dado o quê? O endereço, CNPJ e endereço. É o CNPJ e RS social, Porque é a única coisa que a Anatel pede para deixar registrado, que em parte isso é bom, porque pelo menos a portabilidade vai começar a ter um pouco menos de problema por causa de dados errados, né? Mas tem operadora que pede os dados de contato daquele cliente. Olha só que malícia que você pedindo. Poxa, eu vou portar o número do Leandro para a empresa do Igor e eu preciso quais os dados de contato do Igor. Pô, quem me diz que a empresa do Igor não vai pegar esse cliente, roubar esse cliente meu no futuro?
Eu já desconfio da operadora quando ela entra, por exemplo, no nosso grupo de revenda, como um revendedor que a gente sabe que já aconteceu, e manda mensagem para os nossos revendedores querendo tirar os revendedores da gente, que a gente sabe que já aconteceu, tanto que já teve revendedor que veio no meu privado conversar, Leandro, pô, cuidado aí com o grupo de WhatsApp, o grupo é legal, sei lá o quê, mas tem gente aí tentando roubar os seus revendedores, eles estão querendo levar a gente recebeu, a gente já recebeu o print, né? Aí nisso daí a gente já começa a ver a índole. Se essa operadora tá tentando tirar da gente, por que não vai tirar o cliente final desse revendedor? Como que a gente confia, né? Vamos dizer assim. E aconteceu bastante. Você vê, não é? Aí vem querendo puxar sardinha, mas sem querer puxar sardinha já puxando. O que acontece muito são de revendedores levarem a operação deles para outro, porque seja lá por qualquer motivo, às vezes é R$1 de Às desconto. vezes é só o preço que o cara tá olhando, ele não tá vendo o valor do serviço que a Isso aí. gente tá entregando, ele tá vendo só preço, né? E isso não acontece pouco, não. Acontece muito. Acontece quase que todos os dias. Do cliente ligar para a gente falar, olha, estava com vocês, fui pra uma outra operadora e eu me arrependi, quero voltar porque o suporte de vocês é bom, porque o atendimento de vocês é bom, que vocês me ouvem, que vocês me dão atenção, e lá não consigo nem falar com ninguém. E tipo assim, a gente sempre, principalmente com o revendedor, que a gente tem um carinho muito grande pelo fato deles terem muita similaridade com o que a gente vende. A gente fala, olha, testa tudo antes de ir, entendeu? A gente não tá querendo te segurar. Se você quer sair, a gente vai te ajudar. Você tem, sei lá, 1000 linhas com a Nvoip, você quer sair com essas 1000 linhas, poxa, pra gente vai ser uma perda muito grande, mas eu não tenho por que te segurar aqui. Eu vou até te ajudar a fazer esse processo no que for preciso, mas testa antes. Porque é um trabalho dobrado. O cara vai portar para uma outra operadora, vai configurar tudo lá, vai ver que o atendimento de lá é uma bosta, que não tem suporte, que é tudo nas coxas, que você não consegue falar com ninguém. Pô, os nossos vendedores conseguem falar no teu WhatsApp, no meu WhatsApp, no WhatsApp do Igor. Às vezes até enche o saco de manhã cedinho, 6 horas da manhã, veio um lá me mandar mensagem. Eu falei, vamos. E eu acho que faz parte, né? Eu acho que um diferencial nosso, e eu ainda consigo, nós conseguimos ainda, por a gente ainda, a nível de operador, a gente é pequeno, ter esse grupo seleto de clientes que são os revendedores, de ter acesso direto a gente. É óbvio que certas coisas eu não vou ser eu que resolver, eu vou falar, cara, tem o chamado, sei lá o quê, beleza, vou tentar dar o apoio. A gente chega, normalmente eu chego aqui, já vou lá no plano, ó, fulano de tal, já resolveu, eu mando lá mesmo na mensagem no grupo, ó, dá uma atenção aqui, mas a gente consegue fazer isso, e nenhuma operadora grande não vai nem pensar em fazer isso, porque é só call center, vamos dizer assim, e as operadoras médias, que são até nossos parceiros, eles podem até querer atender bem assim, mas no final das contas, eu acho que quem tá lá como gestor operacional não tá se importando tanto com a qualidade do atendimento do revendedor, né? Ele tá mais se importando com o enterprise que paga muito mais, uma key account, revendedor. Na maior parte dos operadores não é key account, é que para Nvoip a gente considera que são nossos key accounts, né? São os nossos clientes, assim, que tem que ter um atendimento diferenciado. E tem operadora parceira, você tem noção, acontece isso muito, que o atendimento é só via e-mail. Cara, você não consegue mandar um WhatsApp, um telefone, se você fazer um sinal de fogo, não tem uma escalabilidade. Com quem eu consigo falar se o negócio apertar? E, tipo assim, vão e a gente brinca lá volta de novo pra gente, vamos dar toda a atenção pro cliente e viram nossos promotores. Isso é legal, né? Acho que o que acontece muito é a operadora que te coloca um gerente de contas. Ah, o que mais tem? O gerente de contas resolve tudo, mas... A gente tem gerente de contas que não fala com a gente? É por isso que eu falo, se a gente que é parceiro deles, o suporte já é ruim. Porque a gente paga pra caramba, né? A gente não é uma conta pequena em nenhuma das operadoras parceiras. Imagina o cliente final. A gente tem uma operadora parceira nossa que a gente está alocado com ela mais de 10 mil números. É uma das, né? E a gente tem um gerente de contas. E a gente paga um faturamento alto. Você já falou com o gerente de contas de lá? Eu não sei, eu não sei nem quem é. Não sei nem quem é. Porque muda toda hora, aí não entra em contato, aí quando eu descobri que era eu fui fazer contato, já mudou. Mas aí qual que é? Aí fica... Só fala por e-mail, você manda e-mail, a pessoa não responde. O despacho também, né? Voltando a falar disso, trouxe coisas que eu acho que são boas. Eu acho que não só para o mercado que a gente atua, mas também acho que para os clientes, né? E nisso daí a gente lembra, por exemplo, que acontecia muito no passado, acho que o Plantes não tem idade para isso, mas antigamente, até no celular, você conseguia colocar uma bina oculta, ou seja, não ia aparecer a bina pro usuário final. Depois de um tempo isso acabou passando, né? Porque começou a ter o quê? Fraude. Porque a gente tá falando de brasileiro.
O brasileiro, quando quer, ele faz, né? E o brasileiro, uma minoria dos brasileiros gosta da coisa errada, gosta do mal feito, né? E na área que a gente atua na telefonia digital, no VoIP, como vocês querem falar, começou muito o quê? A ter disparo, não como oculto, mas com número aleatório, número de operadora, números de banco, né? E número aleatório, cobrador. Quem nunca recebeu 20 ligações de números diferentes da mesma empresa que nem atendia, né? Uhum. Então, assim, teve muito isso. E um dos pontos que a Anatel colocou com esse novo despacho foi proibir BINA aleatória e proibir que a ligação fosse originada de um número que não fosse daquela operadora. Ou seja, se está comprando na NVoIP, a ligação de saída está saindo pela NVoIP, quer dizer, o número tem que ser da NVoIP, ele tem que estar com a gente. Para quê? Para começar a controlar isso e evitar. O que vocês acham desses impactos aí? O que impactou cliente, revendedor? Porque a gente sabe que cada cliente tinha um perfil diferente, né? Usava também de forma diferente. O que vocês acham que isso impactou? No começo, os clientes não entendiam muito bem o porquê. De fato, o despacho está trazendo muita coisa boa, igual você falou. Por exemplo, o governo vai lançar um site onde você coloca, já tem algumas plataformas até funcionando, você coloca o número de telefone que traz qual que é o proprietário. Porque você está avisando para a Anatel que é aquela titularidade. E tinha alguns clientes que não entendiam isso. E os próprios clientes que não entendiam, quando a gente explicava, pô, você já nunca recebeu de ligação de um número que você retorne não existe? Ah, já. É isso que a Anatel está acabando. E por isso que você tem que se enquadrar. Ah, é por isso? Sim, é por isso. Ah, não quero, eu quero... Tem outra operadora que faz. Falei, olha, ele vai fazer hoje. Amanhã vai cortar. Isso é... Porque o prazo tá correndo ainda. Então tem gente que já tá se adequando igual a gente, já estamos seguindo o que é antes, mas tem gente que vai deixar pra última hora ali, inclusive possibilidade de tomar uma multa de até 5 milhões, né? Isso aí. E teve muito cliente que questionou, mas a gente não teve perda de clientes, porque como a NVoIP a gente sempre trabalhou de acordo com a legislação vigente, os clientes sempre foram muito cientes disso, a gente explica com muito carinho. Quando vem essa demanda para a gente, até o cliente entender, a gente mantém a demanda aberta. A gente sentiu que o cliente não entendeu e ele pode gerar um cancelamento, cara, a gente nem vai fechar aquilo dali. Vamos ligar pro cliente amanhã de novo, vamos explicar novamente, manda um e-mail, registrou, manda o link do despacho para ver se ele de fato entendeu o que a gente está explicando, né, Plano? Sim. Eu acho que essa questão do despacho ajuda bastante também. Eu peguei muitos clientes que utilizavam, né, a BINA padrão da NVoIP, que é uma BINA que a gente tinha para todos os clientes, né? Então, acho que chegou um momento que começou até a ficar como spam. Então, o cliente fazia ligação, já caía na caixa postal e era ruim. Eu tive um relato essa semana de um cliente que precisou contratar o número e as ligações aí fluíram muito mais. Fora que, tipo assim, os clientes... Tem tanto recurso interessante quando você liga do número que é seu mesmo. Sim. Por exemplo, você vai no Google Meu Negócio, você cadastra o seu número no Google Meu Negócio, e se você liga para um celular Android, aparece o seu nome, o nome da sua empresa na tela. No iOS, no iPhone nem sempre aparece, mas algumas até aparecem. Mas em regra geral, para o Android funciona. Então, poxa, um número seu, sua marca, seu registro, e você consegue fazer ligação com aquele número e receber por aquele número. E o despacho traz muito isso pra gente. Você falou aí da questão do perfil de clientes, que a gente não perdeu clientes assim, me remete muito ao motivo também, né, que a gente nunca gostou de call center. A gente nunca gostou de cliente que ia ter call center, principalmente de cobrador, por quê? Eles queriam preço e queriam fazer uma porrada de ligação, muita coisa, volume, e eu acho que sempre foi contra a nossa cultura. A gente não criou uma empresa só para vender telecom, fazer disparo, e não, a gente criou para ter um sistema para evoluir o sistema de atendimento, né? Tanto que a gente mudou muito desde do início da NVoIP. Quando você fala de call center, desculpa te interromper, e é bom ter isso registrado para todo mundo saber, é que a gente recebe muita ligação no seguinte: poxa, eu não vou contratar com a NVoIP, vou contratar com a operadora X da Vivo, porque eu boto uma chipeira e disparo um monte de ligações, porque lá eu pago R$150 com ligações ilimitadas. Cara, você já leu o contrato da tua operadora? Você já leu as letras miúdas? Que se você disparar muita ligação e configurar um call center, você pode ter sua linha banida?
Não, nunca li. Eu falei, então você vai ler. Porque normalmente a pessoa que tá contratando não lê o contrato da operadora. Não. A letra é tão miúda, né? Vamos dizer assim, uma letra 6 ali, um Arial 6 ali, que a pessoa esquece. 6 está sendo otimista, né? É muito pequeno e você pode ser negativado por isso, o teu CPF. Porque você contratou, agiu de má fé, ele bloqueou a sua linha e continua te pagando e você não paga porque a linha está bloqueada, você gera uma negativação. E a gente traz muito isso. Hoje, aí vamos pro VoIP. Ah, não, eu quero disparar muita ligação. Ligação ilimitada. Nossa, que raiva que dá o cliente querer isso. Ah, mas para mim pode ser qualquer qualidade. Cara, a gente trabalha com qualidade boa. Então, existem revendedores nossos que vêm buscando esse serviço. Mas hoje o perfil do nosso revendedor nem é que busca esse serviço. Ele super entende. Cara, a Invoip entrega um serviço onde a minha rota de saída é limpa, é clara. Poxa, eu desligo a ligação na hora para de bilhetar. Não fica aquele negócio correndo ali, como outros operadores que vêm no ilimitado, com rotas inferiores, fazem. Eu não tenho voz robotizada. Pô, se a tua ligação tá com voz robotizada, parece que você tá dentro de uma caixa d'água, ou lá na puta que pariu, você liga de suporte, vai ajudar a configurar um aplicativo, qualquer coisa. Não é o que a gente comercializa hoje. Aqui isso daí eu acho que entrava muito, hoje eu acho que parou muito. Cliente queria usar chipeira para fazer ligação, colocar um monte de chip, porque ligação de celular normalmente, ligação ilimitada colocava, e ainda existe, você recebe muita ligação quando você recebe uma ligação de celular que é de uma empresa, principalmente uma empresa grande, uma empresa de cobrança, pode ter certeza que é chipeira. E aquela chipeira ela tem que estar em algum lugar. Normalmente, já vi muito isso, empresa que vende como se fosse VoIP, mas debaixo dela tá cheio de chipeira. Né? E essa chipeira fica espalhada, fica dentro de uma casa lotérica, dentro da casa de alguém, eles conectam em algum lugar, às vezes até de forma clandestina, para eles poderem tirar o sinal daquela cidade lá e conseguir passar, né? E passar essa ligação. E a ligação passa para uma internet ruim. Fora que a burrice, cara, é burrice. O custo disso não compensa. Você tem uma chipeira. É caro. Uma chipeira, além de ser caro, você tem que ter vários planos ali dentro. A ligação não vai ser gravada, você não gera relatório. Aí vai conectar num PABX, olha só que função sem necessidade, enquanto você vai para uma plataforma de VoIP, para uma NVoIP da vida, que você traz isso tudo ali muito mais fácil de você controlar, gerenciar e analisar o seu consumo. Então tem cliente nosso, que pede ligação ilimitada, revendedor vem conversando sobre isso. Eu preciso ilimitado. Cara, você já estudou qual é o consumo do seu cliente? Ele não sabe vender para o cliente dele uma questão que você paga pelo consumo, porque eu acho que o viés do brasileiro é ilimitado é melhor, porque é igual rodízio. Mas eu prefiro ir no... Você, né, Flávio? Prefere o rodízio. Mas se você for olhar, você não vai comer o que você pagou de R$150 no rodízio japonês. Pô, um combo você compra por 70 conto de satisfaz. Se você come muito, né, Atlantis? 100 conto, você já se satisfaz, mas você quer o ilimitado, porque você quer ter, eu acho que aquela garantia, né, a sensação que você tá usando pra caramba. Mas se você pegar um relatório que as empresas de ilimitado não te entregam e converter aquilo por custo por minuto, chega a pagar 3, 4 vezes o custo do que você teria numa plataforma, por exemplo, como a NVoIP. E lá fora do Brasil, não existe isso, entendeu? Plivo, Twilio, AT&T, não existe essa questão de plano ilimitado. Eles não têm essa cultura de plano ilimitado igual tem no Brasil, né? E a gente sempre pensou nisso, a gente quer ser uma empresa global. Não adianta eu querer crescer no Brasil ilimitado, crescer pra caramba, quando eu botar o pé lá fora, eu não tenho um produto lá fora. Né? E a gente tá trazendo, falando lá fora, a gente... o VoIP, quando eu vim para a NVoIP, para mim VoIP era uma coisa muito nova. Aí você começa a estudar vendo que, isso está há muito tempo já fora do Brasil, é muito generalizado. E a gente tá trazendo recentemente o perfil de alguns revendedores para a gente que não sabiam que a gente comercializa produto internacional. E o nosso custo internacional é muito barato. É muito fácil a contratação, é muito fácil. Todo o gerenciamento que a gente tem nacional vai ter internacional também. Então tem o custo de ligação internacional mais barato do que muitos concorrentes. A gente tem clientes... Ligar para os Estados Unidos é mais barato do que ligar para o Brasil. 5 centavos o minuto para os Estados Unidos e hoje a gente vende pelo 7, 8 centavos para ligar para o Brasil. E o número virtual, tem cliente nosso de fora do Brasil, eu tenho cliente, a gente tem cliente, tá ótimo, né? A gente tem cliente... É nosso, né? Tudo nosso. A gente tem cliente em Luxemburgo que contrata com a gente o número de Luxemburgo, porque aqui ele paga X e lá ele paga X mais não sei quanto. Então, tipo assim... E os revendedores estão começando a ver isso agora. A gente tem revendedor... A gente não sentiu muito, mas essa semana que deu alguém aí mexeu alguma coisa no sistema de ligação internacional, muito revendedor falando que não estava conseguindo ligar internacional.
E a gente começou a entender que esse discurso deles de gerar vantagem e, poxa, revender para ter o seu cliente como uma... A gente tem cliente nosso que tem sede no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Então tem possibilidade de vender para esse cliente todo o gerenciamento de telefonia dele, não só o do Brasil, como eles acham. E, porra, olha só que É um valor para o revendedor vender, não pegar só cliente pequeno. E muita gente acha que multinacional só vai comprar de outra multinacional. Não. É mentira. A quantidade de multinacional que compra careca com a gente, beleza, a gente já tem um certo nome no Brasil, uma estrutura diferente, mas eles querem também ser atendido muito bem atendido. Né? E muito caso que as multinacionais ou muita empresa grande quer, a gente não atende porque a gente não vai no presencial. A gente não vai dar um onboard gigantesco pro cara, porque a gente é uma plataforma, né? E isso é oportunidade pro revendedor que consegue olhar esse mercado aí e usar a Nvoip como base, né? Assim, ele compra com a gente aqui, mas todo esse serviço de ponta ali que a gente não vai entregar, não tá no nosso perfil de entregar, o cara consegue entregar, o cara consegue fechar esse tipo de contrato. Falando ainda dessa questão que a gente falou de call center, o que eu tava falando é, por exemplo, como que pra gente fugir do cliente, do perfil de call center, como que a gente atuou. Um deles que eu lembrei aqui foi a questão da URA reversa. Porque a gente não tem URA reversa, mas a gente tem URA reversa, né? Mas por quê? Se eu anunciasse URA reversa, né? A quantidade de empresa de cobrança de call center que ia vir, por quê? Porque URA reversa URA, para quem não sabe, né? Para quem tá ouvindo, dependendo, não sabe, é aquela central de atendimento, né? Aquela vozinha falando, digite opções assim. A reversa é uma ligação que vai pro cliente e entra nessa URA, ou seja, começa a tocar essa música, né? E a gente sabe que tem cliente que precisa usar uma URA reversa da forma correta. Só que se a gente anunciasse e divulgasse o nosso produto como URA reversa, ia começar a entrar os clientes ruins, os que a gente chama até de MU, né? Acho que MU é um caso separado, mas pra quem não sabe, MU dentro da Nvoip a gente chama de mau uso. Mas a gente trocou o nome para poder vender URA reversa para o cliente, porque o cliente vinha perguntando, a gente entendia se o perfil do que o cliente queria utilizar. Se fosse um perfil que a gente se adequasse à Nvoip, né? Porque a gente demite cliente, a gente não aceita qualquer cliente, né? Acho que até vai ter um episódio que a gente vai falar só de demissão de cliente aqui. Já foi algumas, né? Mas a gente realmente mudava, e aí não, ó, o produto que é igual à URA reversa é esse daqui. Do mesmo jeito que a gente fala que a gente não vende PBX, mas a gente não vende nem a URA, mas a gente tem um serviço, né, que substitui a URA, que substitui o PBX. Tá? Eu queria falar isso porque aí entra uma coisa que é mais recente, né? Que a gente começou a divulgar, sei lá o que, começou a vir os perfis de cliente, e eu acho que tem ainda a ver com essa questão do despacho e da Anatel, né? Mas eu acho legal a gente conversar para explicar as diferenças. Eu vi isso muito nas redes sociais, quando a gente anunciava, as pessoas perguntando assim: ah, mas vai bloquear sei lá o que, isso pode, isso não pode, que é o disparo em massa. Né, que seja disparar SMS, seja disparar ligação, seja disparar WhatsApp, né, querendo ou não, a Anatel está regulamentando isso na parte de ligações, mas e disparar em massa, o nome é um nome pesado, né, parece que você vai fazer spam, mas na verdade não é isso. Disparar em massa você é automatizar um processo. O que vocês acham? Como que os clientes estão chegando? Qual que é o perfil também de cliente que está chegando? Se já tem cliente que a gente vai ter que demitir daqui a um tempo que vai estar usando o sistema de forma errada? Tá chegando mais a disparo em massa WhatsApp, né? Que eu vejo caindo mais lá, né? De ligações, por enquanto, ainda não caiu, acho que não tem disponibilizado ainda, né? Mas o WhatsApp tem caído bastante ali pra gente. Eu vejo bastante empresas de marketing. Eu vi, pelo menos, os 2 essa semana, que eram empresas de marketing, queria disparar, acho que leads, alguma coisa assim, para os clientes finais deles. A gente perto do comercial, a gente sempre pega algum cliente ou outro falando disso, e a gente tenta entender o que eles chamam de disparo em massa. É o que você falou. Porque às vezes disparar em massa é eu disparar 10 ligações ao mesmo tempo. Cara, pra que você quer disparar 10 ligações ao mesmo tempo de forma automatizada? Você não faz uma por uma. Tem um vendedor só. Você tem um vendedor só. Aí entra em vários cenários e você vai, beleza, você vai disparar em massa, vai retornar pra onde? Ah, não, retorna pra uma caixa de mensagem. Poxa, você tá gastando dinheiro à toa, meu irmão. Não faz sentido você fazer isso. Ah, você vai disparar, você tá conectado com algum CRM? Seu nosso API conectado em algum lugar? Então a gente, é muito caso de estudo. E aí a gente vai vendo, hoje em dia, tá voltando muito a questão da SMS, vem muito empresa utilizando recursos de disparos SMS para validação, seja lá por que for.
E a gente consegue converter muito pro WhatsApp. Poxa, quem não tem WhatsApp em 2025? E aí o Dispara a gente vai trazendo para ele na plataforma as ferramentas que a gente tem, que a gente vai entregando ali. E a URA Reversa, em último caso, quando o cliente precisa, a gente não tem no painel, a gente tem que configurar direto com o time de desenvolvimento. E quando a gente entende que o perfil do cliente de fato vai fazer sentido, ele tem demanda para atender, ele vai ter um canal receptivo também, não só ativo, porque não adianta você disparar um monte de ligação e não ter um número. Então aí a gente entra nessa comercialização. Tá? Revendedor, hoje, não tem revendedor pedindo URA reversa. Não. Bom, gente, a gente já tá aqui há quase uma hora, ou há uma hora, não sei. Para chegar na fase final, que eu acho que é a fase que o Plantz queria chegar, né? É hora de falar mal das operadoras, né? É hora de falar mal não, falar a verdade, né? Falar mal quando você tá contando uma mentira, alguma coisa assim, mas quando você fala a verdade, né? Eu acho que a gente tá fazendo esse episódio aqui muito focado nos revendedores, profissionais de TI, de telecom, né? Eu acho que a gente pode citar diretamente o nome, não vamos citar, até porque problemas acontecem, na NVoIP também acontece problema. Mas tem casos que eu acho que são tão absurdos que acho que é bom eles entenderem, às vezes, o porquê vale a pena ser ir numa empresa que você confia, né? Que pode ter um custo até um pouco mais elevado, mas às vezes é só R$ 1 mais caro por número, alguma coisa assim, mas que você vai ter a garantia que esse tipo de problema, se acontecer, eles vão resolver, porque é eles que estão batendo de frente com as operadoras e a gente tem muito mais voz do que, como a gente tem muito número, muito tráfego nas operadoras, a gente tem muito mais voz, a gente acaba conseguindo bater muito mais de frente com eles do que um revendedor pequeno que dependendo tem 10, 20, 50, 100 números com eles, né? Nisso daí, esse daqui que eu vou contar agora, eu quero começar com um caso meu, porque eu toquei esse projeto e eu fiquei puto pra caralho, tá? Com uma operadora aí que a gente fez. Porque normalmente a operadora, nenhuma operadora tava nas nuvens, né? Elas começaram a vir pras nuvens, normalmente, porque por demanda de empresas como a NVoIP. Né? E teve uma que o projeto nas nuvens dele, né? Vamos dizer assim, foi. O piloto era NVoIP. A gente ensinou os caras a fazerem portabilidade, que eles não entendiam por que a portabilidade não ia a portabilidade em nuvens não podia ser direto no sistema da Anatel, da BR Telecom, que tinha que ser uma troca, que eles tinham que comunicar a gente que se podia portar ou não, porque o número não era daquilo ali, não podia ser totalmente automático, que eles pegaram e fizeram isso, beleza, o projeto saiu, e eles simplesmente, primeiro que eles deram uma mudada no nome do projeto, e bateu o nosso contrato lá, eles cancelaram o nosso contrato, queriam cobrar 3 vezes, né, o valor do contrato. Deu uma briga, deu uma briga tão grande que a gente teve que tentar chegar lá no VP. A gente chegou no vice-presidente, tá, dessa operadora, através de contatos, porque sozinho também a gente não ia conseguir chegar, porque era uma operadora maior, acho que é a maior operadora que a gente tem hoje como parceira, né? Mas assim, fizeram todo o projeto, o contrato tava ali, e simplesmente ignoraram. A gente teve uma briga aí em torno de uns 6 meses, batendo muito pra gente conseguir um contrato razoável, pra gente não perder ali alguns milhares de números que tinha, alguns números a gente só tinha naquela operadora. Hoje, graças a Deus, as outras operadoras conseguiram pegar muita região, né? A gente nunca trabalha, a gente evita, né, vamos dizer assim, trabalhar com um operador, uma região que só uma operadora atende, pra não ficar isso, né? Mas foi um caso, assim, que eu acho que foi muito, muito, muito ruim, né? E eu acho que é um aviso, é um alerta, eu acho que para todo revendedor, todo profissional, na hora que ele vai contratar uma operadora. Toma cuidado com o contrato e o quanto que ela entende do negócio. Não significa aquela operadora que ela vai entender do negócio do revendedor, de como que ele tem que comprar alguma coisa assim. Falando ainda dela, coincidentemente, ela de fato é a maior operadora parceira que a gente tem. E ela é a única operadora nossa que não sabe o que fazer com o despacho da Anatel até agora. Ela precisa amadurecer. Vamos ser sinceros, né? Em tudo ela precisa amadurecer bastante. Ela não sabe. E a gente tem relato de revendedores nossos que usam essa operadora, que receberam notificação que tinham 30 dias para tirar todos os números de lá, senão eles seriam cancelados. E eles iam cancelar o contrato do revendedor automaticamente. Tirando o caso dessa operadora que, nos bastidores, a gente sabe que está roubando o cliente do revendedor. Porque a gente bateu já que tentaram roubar cliente nosso. Né? Ou seja, pelos dados que ela tem acesso, que na verdade é um número, né? É fácil, quer roubar o cliente, liga pro número dele e oferece. Oferecer o produto deles, porque já vai com internet, sei lá o que, tentando levar o cliente do revendedor. Né? E muita gente acaba assim, não vendo. É muito delicado, porque
sem querer falar nome, mas já falando sobre a operadora em si, ela é uma operadora que ela trabalha com representantes comerciais dela pelo Brasil todo. Entendeu? Ela é muito grande, tem vários representantes. Então, cara, é muito fácil gerar uma lista de leads muito quente deles e tacar para os meus representantes de Juiz de Fora, no Rio e São Paulo. Lead telefônico, é só entregar a lista de números deles. Então, a gente tem revendedor nosso, principalmente falando, tira o número da operadora tal e bota para essa operadora. Cara, a gente não vai botar. A gente não vai botar em segurança a você, a gente, ao seu cliente. Um dos serviços que eu acho um diferencial nosso é que a gente gere aonde é melhor estar o número do revendedor ou do cliente de acordo com o que a gente entende. Por quê? A gente vê, são centenas de chamados por semana ali, então a gente sabe o que está acontecendo em cada operadora para saber, vão passar a comprar agora nessa operadora, vão portar um pouco de número, vão tirar. A gente fazer essa gestão de forma transparente, eu acho que é um dos diferenciais, por exemplo, para o revendedor. Imagina o revendedor ter que ter aquela pessoa lá para ficar pedindo portabilidade, porque deu problema ou não deu problema, né? É interessante isso que o Leandro falou, porque às vezes o revendedor não sabe. Mas o suporte é uma merda. O nosso não. O nosso suporte é uma merda, Plantes. O nosso não, tá falando da operadora. Mas você está falando de todas as operadoras ou dessa operadora específica? Específica. Porque às vezes a gente abre um problema de interconexão lá e fica 30 dias, os caras respondem só depois de 30 dias e a gente eles não têm ligando. É horrível. Então, assim, às vezes a gente não leva o número. Às vezes o vendedor pede, olha, traz o número para tal operadora, porta internamente para tal operadora, e a gente não porta porque a gente sabe dos problemas. E a gente tem um problema, são... A nível telecom no Brasil tem 2 problemas. Vamos pegar, generalizando aqui. A operadora e o Brasil. A operadora e o Brasil. E dentro desse tem mais alguns problemas. Mas vamos pegar o seguinte. Uma vez você me falou isso e acho que todo mundo precisa botar na cabeça. Imagina se tudo, a Vivo, a Oi são grandes e vendem cabeado. Imagina se tudo fosse cabo. Não tinha, você olhava para cima e só estava passando cabo de um lado para o outro. Então, a maioria, ou 90%, vai passar, seja por um sinal digital ali dentro de telefonia. E quando tem problema numa região em si, são todas as operadoras que têm problema naquela região. Todas. Então, vamos falar DDDs que não sempre problema. 43, 27... Sempre tem problema naquela região. E aí o revendedor vem, não, tira da operadora tal para operadora tal que resolve. Porque ele ligou lá e falou assim, não, aqui não tem problema não. Traz pra gente que aqui o DDD 27 não vai dar problema. A gente é cliente daquela operadora no DDD 27. A gente sabe que lá também tá com problema. Então quando a gente fala assim, não adianta mudar, por quê? Porque generalizando é a região. A região, tem região que é um problema. A 27 é um exemplo disso. Então a gente não passa. E o segundo problema, esse é a operadora, a estrutura da operadora que tem problema. Aí, se é esse caso, a gente automaticamente a gente já tenta mover tudo que tem naquela operadora para uma outra operadora onde não tenha tanto problema de hardware, software, seja lá o que for, servidores, para diminuir esse impacto. Show. Vamos trocar de caso agora, né? Vamos fazer um caso aí mais... Vamos falar de um caso do Trump, né? Que eu tenho certeza que o Plantes adora. A operadora que fecha chamada sem tratativa. Puta que pariu. Parece que são burro, né? Parece, sério. Eu e o Guilherme, a gente ficou por e-mail. É um caso muito feio. É um caso que eu fico até puto, velho. Eu fico até puto. Isso começou na questão do despacho, né? Da Anatel. Eles começaram a fechar, não sei, ou foi... Vou nem comentar. Comenta, quer comentar. Que aí vai ficar muito fácil. Só não fala do Trump. Não vou falar, fica tranquilo. A operadora X? A operadora X, ela começou a encerrar, a gente acompanha os chamados de telecom. Falando do Trump, falando da operadora X, virou quase pro X. Virou quase. E nesse acompanhamento eu comecei a ver que tinha muito chamado solucionado, mas não tinha nada comentado. Começou depois desse despacho aí. Aí eu decidi entrar em contato, né, com a gerência lá do sucesso do cliente. Você lembra, Gui, que eu mandei um e-mail para eles lá, eles demoraram 15 dias para responder. Né? A gerência de sucesso do cliente demorou 15 dias para resolver. É o SLA padrão do operador. Da Univap não é porque a gente faz tudo no dia. Aqui a gente não permite essa demora na resposta, né? E a gente acompanhou, a gente ficou, acho que foi resolver só em fevereiro desse ano, foi? A gente ficou, acho que setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro para resolver esse problema. Foi resolvido, mas ainda tem alguns problemas ali no meio acerca disso. Isso gerou um problema, um serviço operacional para a gente gigante, né? Porque além de a gente acompanhar, a gente fica brigando com eles lá no telefone, brigando no grupo do WhatsApp, brigando por e-mail, para a gente conseguir resolver os problemas de interconexão dos clientes. Porque fechava e ainda era assim,
fechava em duplicidade. Aí eu abri, o time de telecom abria assim, problemas para realizar ligações, problema na rota de saída. E o outro era assim, problemas para receber ligações. Aí o cara linkava os dois chamados. A mesma situação, um DDD 41 ou DDD 21. Que duplicidade é essa? Então, eles começaram a fechar assim e tava foda pra gente. Porque a operadora não sabe atender. Pra eles lá no número é o seguinte, temos que fechar a chamada. Fechar a chamada é clicar em fechar. A SLA tava bonita. O SLA tava lindo pra eles, né? Abrir e fechar a chamada, sem responder. Ficou nervoso, Plante? Tá nervoso, Plante? Isso aí mexe comigo. Bom, para mais um caso, esse caso aqui, até o Plantes caiu, né? Que é a operadora que, do nada, chegou num preço agressivo, deu desconto, falou, nossa, o preço ficou bom pra gente, né? E foi entrando, e o atendimento tava legal, né? Aí eu falei, Plantes, é 3 anos que você tá quase na Nivoip, mas você tá novo, tu não conhece a história dessa operadora, você não sabe o quanto que, assim, operadora que hoje, neste momento, tá legal. Né? Mas que a gente já passou perrengue de semanas parado operadora porque o data center não estava legal, não funcionava o sistema. Tirando que não tem o relatório, você não tira nada, você não consegue nem validar o teu CDR com o CDR deles porque o sistema é ruim, né? Mas dessa operadora que você já sabe qual que é, né? Como que tá aí? Já temos um caso, 30 dias de não parado. Que é meia língua. Eu falei pra ele, Leandro, o suporte tá top. Mas passou agora, tem um número que a gente tá 30 dias que a gente teve que portar internamente. Porque eu acho que ela quis pegar o hype dessa questão da Anatel. É uma das operadoras que não tá cobrando o licenciamento do revendedor, né? E ela pegou, deixou o preço agressivo e começou a trazer. Até porque não era nem o foco dela. Certos produtos que ela tá vendendo hoje, que ela tá chamando as pessoas para comprar, nem era o foco dela. Ela tava com foco lá no mobile, né? Eu não posso falar, eu ia falar alguma coisa aqui, mas aí eu abria muito quem que era a operadora, né? Mas ela focou, voltou nisso, tá? Fazendo essa operação. Hoje tá legal, mas se ela não mantiver esse nível de querer, eu acho que o ponto principal tá na essência atender bem. Entendeu? Porque o que acontece muito é que se na essência não é atender bem, ela só tá nesse hype pra pegar os clientes, vai chegar daqui a alguns meses, igual você já falou, já começa a dar problema. Beleza, um problema acontece, mas vai chegar daqui a alguns meses que ela vai voltar a ser como que ela estava antes, né? Tipo assim, não estava atendendo a contento o que a gente precisa, o que o revendedor nosso precisa também. E o melhor é que você entra em contato com eles, você fala 3, 4 vezes o mesmo problema, eles começam a ficar putos contigo. Eles ficam nervosos que você tá... Cara, eu tô cobrando uma coisa que eu pago, eu tô te pagando esse serviço. Não, a gente é cliente deles, parceiro e tudo mais, eles acham que trocou o papel, né? Mas é um caso interessante, o suporte deles é bom. Atualmente, mas já começou a cair, conforme você foi me falando ali, eu fui vendo. Só que a portabilidade deles é horroroso. É horroroso. O retorno, isso foi uma palavra que eu ouvi deles, tá? A gente fez um pedido de portabilidade para eles e o retorno veio nada a ver. Não vou nem falar o que veio no retorno lá. Aí a gente foi questionar para eles. Eles falaram assim, porque o nosso retorno ele é um pouco confuso mesmo, a gente está melhorando. Aí, pô, pelo menos eles falaram que estão melhorando, né? Esses dias que a gente perguntou. Que eu escutei, tá? A gente perguntou o que significava aquilo lá, ele falou que também não sabia. Que tinha a ver com outro. Falei, então vamos fazer o quê? Eu vou ter que tentar adivinhar, vou fazer o processo errado, pra esperar eu errar, né? É foda. Não, e o problema da portabilidade é raro, que você tenta portar na operadora A, aí dá problema. Aí o revendedor fala assim, mas tenta portar na B, porque a parceira vai dar certo. Se a A tiver com o boletim de portabilidade aberto, não porta na B. Porque volta rejeitando que já tem um pedido, uma portabilidade de transição. E eles fazem o que quer, tá? Porque a gente fala, eu quero cancelar o pedido de portabilidade. Aí eles falam, cancelamos. E não cancela. Não cancela. Aí a gente vai pedir no outro, tem BP pendente. Aí a gente vai na de cá. Mas se a gente pediu pra cancelar, não, já tá cancelado. Aí vai lá, tá pendente. Aí a gente começa a ligar, que a gente vai em cima, né? Ligação, e-mail, WhatsApp, tudo. Aí a gente vai atualizar lá no... Quase que eu falei o nome. Então, puto que eu tô. Aí quando a gente vai lá no portal, tá lá, agora sim cancelado. Depois de ligar, tipo, 2 semanas. Mas você tentou fazer isso na operadora que a gente estava falando antes? Essa grandona de antes? É pior ainda. Essa de antes é pior, tô te falando, não responde. O do despacho, até hoje, eu não consegui ver o e-mail do despacho. Nem mandou, né? Não mandou. Não responderam a gente. A gente vai ter que pagar insalubridade pra você, né, Plantes? Pô, tem. Porque eu tô ficando puto, velho. Daqui a pouco ele joga a mesa no chão aqui. O que já tremeu esse vídeo. Cara, Calma, a gente tá chegando no final, mas vamos terminar. Tem mais 2 casos aqui. Um caso é bom, né? Mas vamos falar primeiro o último caso ruim. Não, é bom assim, relativamente.
com esse despacho novo aí, eu acho que mexeu muito com a questão das interconexões, os bloqueios, né? O operador você podia passar qualquer número e eles tiveram que começar a travar. Mas tem uma operadora em questão, parceira nossa, até gosto muito, foi uma das primeiras operadoras, é uma operadora que tem bastante tempo, é uma operadora pequena. Só que eu acho que eles não estão dando conta de resolver o problema a ponto que as ligações de saída não saem, né? Parece que eles não querem ganhar o nosso dinheiro porque a gente tem número com eles, a gente precisa trafegar as ligações de saída com eles, né? E simplesmente não funciona. E aí, como que tá o suporte lá? O suporte funciona, pelo menos? Cara, então assim, é uma operadora também que eu gostava, né? Não vou falar que eu não gosto, mas em questão de interconexão, ligação de entrada, a gente sempre teve um retorno legal, mas desde dezembro a gente tá com um problema de rota de saída com eles. Desde dezembro. Aí eu abro o chamado, né? Vamos resolver. No início foi realmente uma questão ali de configuração, a gente ajustou rapidamente, mas o problema continuou. Aí tá, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Vou te contar um caso dessa semana. Eu abri um chamado lá, problemas para realizar ligações. Aí eu abri, mando evidência do jeito que eles pedem certinho, horário, origem, destino, tudo bonitinho. É importante falar que eles pedem evidência pra gente. Que às vezes, por exemplo, o revendedor que é mais técnico, acha que a gente tem que gerar evidência. A gente não consegue gerar 100% das evidências. Sim. Quando a gente consegue da nossa origem, a gente nem incomoda eles. A gente faz a nossa origem ali, pum, e vai. Mas de repente é alguma coisa local no DDD41. A gente não consegue testar com o DDD41 daqui, a gente não tem. Então a gente precisa, às vezes o pessoal fica meio bolado, né? Pra gente, mas toda hora é evidência. É uma interconexão local, não é uma interconexão de longa distância que tá dando falha. No local, então precisa originar a ligação da cidade que tá gerando o problema. E às vezes o revendedor trabalha só naquela cidade, o cliente dele só atende aquela cidade, você liga de dentro da NVoIP, que tá fazendo uma ligação de longa distância, tá funcionando, sei lá o quê. Então a gente acaba não conseguindo enxergar, porque o problema tá só na rede local, né? Sim. E nesse caso aí, às vezes o cliente manda as duas evidências que a gente pede, a gente manda para parceiro pedindo para ajustar, aí eles falam assim, ajustado, podem testar? Aí a gente pede para testar, o erro permanece. Só que a gente só consegue retornar para a operadora quando a gente tem uma nova evidência, pelo menos uma. Aí vai pedir o cliente de novo. O cliente, mas eu já mandei, eu quero que ajuste. Então assim, é um caso bem, bem complicado também. Esse aí, propriamente dito, o suporte fala que não tá com problema. Aí a gente manda um e-mail pro gerente que fala que tá com problema, que vai ver com o suporte. Aí o suporte fala que tá com problema. Aí o suporte fala assim, mas o problema tá do lado de vocês. Aí a gente, não tem nada. É com vocês. Não, é uma confusão só. Aí desse de ligação de saída, da rota de saída, eu abri o chamado, eu abro tudo certinho. E eu especificamente mesmo, abri lá, aí o cara retornou pra mim. Porque o Planos é a pessoa mais chata que tem. Mas eu estou enjoado. Eu não gosto que o pessoal retorne e fale que o erro é nosso, né? Aí eu mandei, eu validei, eu fiz até captura. Se o erro não é nosso, não tem que falar que é nosso, não, né? Não. Fiz a captura com o Calvin, falei, Calvin, vem cá, abre o servidor, vamos fazer a captura, a gente fez, não é aqui. Falei, então beleza, fui lá, abri com eles. Sabe o que o cara do suporte falou pra mim? Testei que tá tudo certo. Eu falei, tá? Então beleza. Puxa. É o famoso na minha máquina funciona. E depois de 3 dias, tá me retornando depois de 3 dias. Aí que tá a demora. Eu peguei o telefone e liguei. Vamos testar junto, vamos. No primeiro teste, falhou. Primeiro teste que eu fiz com ele no telefone. Falei, vou fazer uma 3. Aí ele falou, pai, tá intermitente. Falei, não, tranquilo. Eu tenho um tempo, vamos testar. Testamos 20 seguidas. As 20 deu erro. Aí dá ali. Só que, cara, tá um problema lá, nessa parceira, que eu acho que nem ele sabe. Como ele tem o número errado? Porque assim, aí faz tudo. Aí a gente vai testando. Só que aí dá problema na região. Eles, não, mas a outra região não tá com problema, é essa aqui. Aí começa a aparecer. DDD 48 com problema. DDD 22 com problema. Aí eu mando, não, mas agora a gente ajustou. Parece que eles só ajustam pro cliente. Aí começa a aparecer, eu falei, pô, vai ter um ajuste completo, um definitivo? Aí fica nesse pescando. Aí quem perde é eles também, né? Porque a gente não ganha mais um cliente que não passa essa raiva. Quem ganha é nosso cliente, porque é uma raiva que eu vou te falar uma coisa. Sabe um caso bem legal? Eu acho que você tava na época, você tá quase que desde sempre, Gui. Nessa operadora, já aconteceu um caso da gente ligar pra eles, e eu tenho o contato do dono, da gerente lá direto. Pessoa muito boa, muito solista, sempre quando precisou, ele acionava as coisas assim, mas já teve um caso que o time dele pegou e falou que o boi cortou a fibra. Demorou 2 semanas pra passar a fibra de novo, tipo assim, e assim, acontece, pô, é uma cidade do interior, alguma coisa, meio na roça, o fio passa, e passa muita fibra no meio do macio, é poste, passando de energia, de tudo, acontece de passar, só que demorou, assim, 2 semanas, e o cliente putaço, entendeu? Não importa se o cliente mora na roça, se ele comprou um negócio digital, ele acha que só porque se fala que é em nuvens, é que apareceu a nuvem no céu assim, o sinal funciona, né? Na época da tragédia do Rio Grande do Sul. Verdade, porque parou muito.
meu amigo, tá alagado, tá tudo debaixo d'água. Vai estar dando problema. Porque tá em nuvem não significa que tá tudo em nuvem. É só uma nomenclatura para falar que você não precisa estar visualmente conectado, mas no final das contas, a fibra tá passando. A gente não se conecta com o Brasil, com os Estados Unidos, sem passar uma fibra. Né? Nem no Wi-Fi é esse tipo de conexão. Precisa de fibra submarina e tudo pode dar problema. Mas esse caso, assim, foi até uma coisa assim, era engraçado, não tem como falar, porque a pessoa falou, pô, o boi derrubou, rompeu a fibra aqui, porque passava na roça, acho que o cabo caiu, o boi passou por cima e demoraram, não sei se era acesso, se era de difícil acesso, simplesmente demoraram 2 semanas para corrigir e o cliente lá da região, da roça lá, mesmo sabendo que morava no fim do mundo, a roça que não tinha nada, realmente reclamava com a gente, né? E acontece, né? Tem mais alguma coisa dessa operadora? Só isso por enquanto. Vamos falar de operadora boa. Vamos lá. Que você falou que é boa. Você falou, não, Leandro, operadora boa é essa daqui. Né? Até que eu te contei, que aí eu consigo te trazer. História é uma coisa muito boa pra gente falar quando a gente fala de operadora, né? Porque quem conhece a história sabe o que vai acontecer. Ó, lembrando da história que a gente sabe o que vai acontecer no futuro, né? A gente tem que lembrar os problemas passados. Por quê? Porque as coisas vão se repetir. Não existe. Seja na política, seja em qualquer coisa, as coisas vão se repetir, né? Operadora boa, que você chama de boa. Quero que você me fale o que é bom nela. Boa, mas você tá focando. Não, eu quero que você fale o que é boa. Mas seria bom uma operadora que fala assim, agora eu tô cobrindo a cidade de Barbacena, Minas Gerais. Pô, cidade boa, do lado aqui de Juiz de Fora, vamos conquistar cliente ali. Porque geralmente quando vinha um cliente de Barbacena, ele tinha que usar de Juiz de Fora, né? Que a gente atendia, mas isso não era interessante porque é uma cidade pequena, eles não querem ligar com o DDD, né? Abriu a cobertura em Barbacena. Ótimo, começamos a vender. Do nada, sumiu. E ainda falava assim, não, a gente não cobra essa região, não. Falei, como assim? Tá no e-mail, a gente tem número comprado da região com eles, de Barbacena. Demora semanas para pegar e falar assim, o parceiro da região também, que eles atuavam com parceria de provedor de internet, parceiro da região não tava legal, a gente cancelou. E nunca falou com a gente, e a gente vende massa, a gente vende online, o sistema fica digital lá, e não avisou nada. Aonde que essa operadora é boa, Plantes? Péssimo. Não, agora eu quero que você defenda a operadora, agora defende ela. A gente não vai falar nome mesmo, defende a operadora. Não, eu acho o suporte razoavelmente bom. Eles têm apoiado bastante. A gente teve situações, né, Gui? Essa semana a gente precisou muito deles, muito mesmo. Assim, questão de recuperação de número, alguma coisa relacionada a isso, eles ajudaram. Mas, assim, teve essa índole de não assumir o erro, pra mim, já perdeu um pouco de ponto pra mim. Mas vamos ver se isso vai acontecer de novo, né? Espero que não. Algo a declarar, Guilherme? Não, eu lembrei de uma outra situação. No ano passado a gente recebeu um e-mail de uma operadora X falando que a gente atendia agora a cidade XYZ. Aí eu falei, Plantinho, vamos comprar o número dessa cidade? A gente comprou. Aí o número não funcionava. Eu falei, gente, que estranho. Ainda bem que não subiam para botar no site de disponibilidade. Aí ligamos para um, que ligamos para outro, que liga para outro. Falei assim, não, é porque a gente fundiu 2 empresas. Essa região é atendida pela empresa que veio da fusão, mas a gente não tem nem previsão para atuar não. Eu falei, poxa, mas como é que vocês divulgaram pra gente? A gente consegue comprar dessa... a gente foi cobaia. Botar lá um bobão lá testar. Então, funcionou. Opa, vamos tirar. Bobão Plantes. Não sou eu, mas deixa eles comigo. Beleza, gente. Eu acho assim, passamos de 1 hora, acho que o papo foi muito legal, mas eu acho que tá na hora de finalizar, né? Deixar o conteúdo para outros episódios. Espero que a gente faça outros episódios e que vocês estejam aqui, né? Queria agradecer a primeira presença de vocês. Eu sei, Plantes, que tá cheio de chamada ali para tu atender. Tua equipe tá ali precisando de você, mas eu acho que foi bom papo, não foi? Foi legal. Né? Então eu queria agradecer você, agradecer quem tá ouvindo, vendo a gente aqui. Eu acho que esse podcast, o foco dele é trazer muito mais o que acontece nos nossos bastidores aqui, a gente acabar, mas com bom humor, com verdade, com crítica também quando tem que criticar, né? E queria deixar vocês aí, o que vocês querem falar, para finalizar aí. Eu agradecer esse momento, o Plantes estava tocando terror na nossa cabeça hoje, foi bem legal, bem interessante. Vai surgindo um monte de ideia de coisa que falta falar, acho que é um assunto muito vasto, a gente tem uma expertise bem grande, 6, 7 anos tocando na frente disso. Vamos falar mal de revendedor num episódio? Pode ser. Mas depois o grupo fica como, hein? Não. Vai todo mundo ficar apontando o dedo. Sou eu, Leandro? Esse daqui sou eu. Quem dera que os nossos maiores problemas fossem revendedores. Eles acham que eles são chatos, mas eles são um paraíso pra gente, que eles entendem quando a gente passa os problemas. Mas brigadão pelo convite, Leandro. Foi muito legal.
E eu acho que tem um conteúdo bem rico pra galera que tá assistindo aí a gente. Agradecer também, e a próxima que tiver aí pode me chamar. Agora vai chamar, né, Fred? Agora você gostou, né? Gostou. Foi legal. Então tá bom, gente. A gente fica por aqui, né? Aguardamos todos no próximo episódio. Quem quiser ajudar a gente, né? Inscreve no canal, compartilha, manda para todos os revendedores, né? Dá sugestão de conteúdo que vale a pena vocês verem discutindo aqui. E principalmente revendedor, né? A gente vai entrar aí agora num período aí que a gente vai trabalhar da forma que a gente já trabalha, mas a gente quer expandir nossa base de revendedores. A gente tem muita coisa legal para entregar para os revendedores, né? Então, fica aí o convite para todo mundo aí, inscreve, compartilha aí, mostra para a galera aí, mostra um pouquinho, né? E comenta aí para a gente saber se tá bom, se tá ruim. Pode falar bem, falar mal, o importante é falar, porque se você falar mal, vai engajar, vai levar o conteúdo para outras pessoas, então a gente não tá importando sobre o que você vai falar. Fala da gente aí, né? Então, gente, obrigado aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite no horário que você tiver aí. Valeu. Abraço.